Nossas Histórias conta hoje a história da psicóloga Luciana Muti Moraes, fundadora e diretora da Vitamina Pesquisa de Porto Alegre, que nos seus trabalhos tem um olhar forte sobre comportamento, mas também faz pesquisa de mercado para empresas e entidades empresariais, como a CDL de Porto Alegre. Uma de suas pesquisas, que teve grande repercussão, inclusive nacional, foi sobre o perfil da população com mais de 60 anos, cujo resultado manda esquecer algumas das características normalmente aceitas a pessoas idosas. Portanto, a opinião deles é diferente do que lhes é atribuída. Nesse grupo, 73% dizem, por exemplo, sentem que são mais jovens do que a realidade real. Luciana, uma pesquisa interessante, né? E muito. Eu até chamaria atenção para um problema que existe na identidade pública do idoso. Aquele idoso que tem nos estacionamentos de bengalinha. Eu já fiz campanha contra isso porque exatamente não é mais isso que está acontecendo. Não é mais isso. E está mudando o pictograma. Está mudando? Está mudando. Uma boa nova. Pictograma, uma boa nova. Isso, pictograma é a representação, Quem aquela, está o bonequinho. fazendo isso? Qual é o movimento disso? É o movimento no Brasil, porque, na verdade, a gente viu, né, que este pictograma, isso já é um movimento independente da nossa pesquisa, ele já não representa mais o que é ter mais de 60 anos. Então, agora ele está sendo substituído por uma postura vertical, porque antes era uma postura curvada, com uma bengala. Esse é um estereótipo, um dos principais estereótipos que a gente precisa desconstruir, né? E o que a pesquisa também trouxe. Porque ele está presente e forte sempre. Exatamente. Né? Tudo que é parte. E o novo ícone, então, é justamente uma figura de uma pessoa ereta, ou seja, ela não está curvada, ela não necessariamente tem dificuldade e ela não está de bengala, porque isso sim representa, né, esse novo perfil sênior ou com mais de 60. Idoso é uma palavra que não é muito curtida por essa geração. Mas tem uma pior. Qual? A melhor idade. Essa é odiada. Essa é muito... Aliás, uma das coisas que a gente perguntava na pesquisa tá, mas afinal de contas, né, qual é o nome, qual é o conceito que melhor representa? E várias pessoas me diziam, olha, eu não sei do que eu quero ser chamado, mas eu sei do que eu não quero ser chamado. É isso aí. É melhor idade, porque isso é uma falácia, e idoso, porque isso tem uma representação mental muito negativa, né, e pejorativa, que é tudo que eu quero fugir, né, e que não me representa. Como foi feita essa pesquisa? Com quem? E quais são os outros dados da realidade? Né? Então, essa pesquisa ela foi feita em 5 capitais. A gente teve 2 fases dessa pesquisa. Uma primeira fase que a gente chama de qualitativa, que onde a gente fez primeiro uma busca em dados que já existiam disponíveis no mercado, como população, os dados do IBGE, a mudança da pirâmide de faixa etária, né, que hoje a gente tem uma população predominantemente jovem, essa pirâmide vai se modificar, ela não vai mais ser uma pirâmide, né, então a população de mais de 60 anos vai crescer, muito em função até também não só das pessoas viverem mais, mas também dos jovens terem menos filhos. Aliás, é por isso que está todo mundo preocupado com a previdência social. Exatamente, né? exatamente. E aí os países, eu vi até uma pesquisa da Alemanha, estão precisando não sei quantos mil trabalhadores a mais. Na Finlândia também estão querendo importar trabalhadores, ou seja, contribuintes. Exatamente, contribuintes. Então, nessa etapa qualitativa, a gente fez um mapeamento de dados e realmente identificou, bom, é um mercado que está em expansão, que está crescendo e que a gente entende que ele não está sendo bem representado. Nem pela propaganda, nem pela sociedade, nem pela cultura, né? E aí, a gente, vamos olhar para isso. Então, a gente fez uma etapa qualitativa em 5 capitais, Porto Alegre, Rio, São Paulo, Recife e Belo Horizonte, onde a gente fez alguns grupos focais, que a gente reuniu pessoas de 60 a 75 anos de idade, com 2 cortes, alguns grupos de classe mais AB, outros de classe C,
A gente fez entrevistas com especialistas, então pessoas que de uma forma ou de outra trabalham com esse público. Então, nutricionista, psicólogo, educador físico, antropólogo, enfim, várias especialidades que trabalham ou estudam, geriatras, gerontólogos, que trabalham com esse público. E a gente também fez algumas vivências, que a gente presenciou e ficou alguns momentos inseridos em grupos de convivência desse perfil. Então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, existia um grupo no Vila Flores. Depois a gente vivenciou o Carnaval de Porto Alegre para os maiores de 60 anos. E isso a gente fez em todas as capitais. Passada essa primeira etapa, a gente reuniu todos esses dados e desenvolveu daí uma etapa quantitativa, que daí foi feita com 2.000 e um pouquinho, 2.000, enfim, 2.000 pessoas com mais de 60 anos de idade, não só nas 5 capitais, mas em outras 5 também representando o norte e o centro-oeste do país. E a gente fez essa pesquisa por telefone, porque a gente tinha, assim, 3 caminhos. Bom, como é que a gente vai falar com essa população? Ou a gente vai às ruas e, né, faz uma abordagem de rua, que a gente achou, mas será que essa população está na rua? Existe o que fazer para essa população na rua? Será que a gente vai encontrar essas pessoas? Uma outra possibilidade era fazer uma pesquisa online, e a gente achou que se a gente optasse por essa metodologia, a gente ia ter um recorte muito específico. Ia restringir. Ia restringir muito, porque não são todas as pessoas que têm, não há nem acesso, mas facilidade, familiaridade, enfim, e disposição de responder uma pesquisa de autopreenchimento, ou por telefone. A gente pensou, cara, telefone é uma forma de comunicação típica dessa faixa etária, né? Às vezes é difícil, por exemplo, para minha filha entender que o celular também tem telefone, né? Porque ela vive na internet. Mas, enfim, é um meio de comunicação legítimo, e aí, então, a gente optou pelo telefone. E foi muito rico. A gente, então, falou com essas 2.000 pessoas por telefone. A gente tinha um tempo de questionário estimado de 15 a 20 minutos. A gente teve um problema positivo, porque a gente teve ligações de mais de 1 hora. Ou seja, né, o que a gente viu com isso? Gente, tem muito a que ser falado, sabe? E tem uma população sedenta, com muita coisa represada que precisa falar. De falar de si, inclusive. De falar de si, inclusive, exatamente. Porque de uma deve forma... ter alguns problemas de comunicação, de interação deles. Sim. Muitos devem viver isolados. Isolados, ou não, né? exatamente. Porque a gente tem um olho viciado para a juventude, né? Sim. Acho que a gente tem essa predisposição de sempre querer escutar, e se escuta muito a população de 18 a 24 anos, ou população de jovens adultos, ou que está economicamente ativa. Mas, gente, existe uma população gigantesca de pessoas economicamente ativas que vai muito além dos 60 anos. Então, foi muito bacana a gente ter essa surpresa e essa receptividade também do público, em não só nos atender, mas ficar super disponível para as nossas muitas perguntas. Quando tu falaste em mais de 60 anos, hoje se faz a grafia disso 60 a mais, inclusive, usando 60 mais. o mais, né? Usando mais. Na falta de uma identificação, digamos, verbal da situação dessa pessoa. Isso. E essa nomenclatura 60 a mais foi uma das preferidas entre os entrevistados, assim, porque acreditam que essa nomenclatura ela ainda está livre de estereótipos e estigmas. Então, quando tu fala idoso, quando tu fala terceira idade, quando tu fala melhor idade, a gente já tem uma representação mental de alguma limitação ou de um envelhecimento naqueles moldes que a gente construiu, sabe? De um envelhecimento muito mais isolado, sem atividade, né? A famosa ideia da pessoa de pijama em casa vendo televisão. Luciana, entrando um pouco dentro da pesquisa, o que eles não são e o que eles são? Vou chamar de idosos, então. Os idosos, os 60 a mais, bom, hoje eles não são aposentados que não querem mais fazer nada, eles não são pessoas desprovidas de muita disposição e de muita vitalidade, eles não são desprovidos de sexualidade, que esse eu acho que é outro tabu também que a gente trabalhou na pesquisa. A gente viu vários estereótipos, né? O que eles não querem ser reconhecidos como
o idoso que tem alguma debilidade ou uma condição especial, digamos, por ter mais de 60 anos. Eles não querem também ser vistos como uma pessoa infantilizada, então muitos diziam assim, às vezes eu chego no supermercado, eu chego na farmácia, ai, vozinha. Tudo não, eu não sou vozinha. né? Tudo diminutivo. Eu não estou no jardim de infância, sabe? Pelo contrário. Então, essa imagem, assim, dessa coisa infantil, também não querem. Da pessoa desprovida de sexualidade, que também é outra questão, assim, sim, existe vida afetiva e sexual depois dos 60 anos, só que parece que isso não pode ser falado. E até do idoso sábio, porque, como eu comentava um pouquinho antes contigo, assim, existia uma autopercepção, como eles comentaram, de que antigamente, assim, a gente tinha a figura do avô como alguém sábio, que tu ia quase um oráculo para a família, sim, alguém que era um poço de sabedoria. Não que não exista sabedoria, e óbvio que existe, porque tem uma vivência de vida, né? Mas, pelo contrário, uma predisposição em aprender muito também. Então, assim, as pessoas que diziam, eu aprendo muito com os meus netos e eu gosto muito, eu aprendo quando eu quando eu convivo com outras pessoas, sejam elas mais jovens ou da mesma faixa etária que eu, enfim. Então, esse desejo, essa sede de continuar aprendendo, acho que é uma coisa muito positiva, assim, que a gente observou. Claro que não em todos, mas numa boa parcela dessa população. Agora muda bastante, né, na população de menos poder aquisitivo, sim, e mais, né? Muda. A impressão que eu tenho, e eu fico até às vezes meio triste, né? As pessoas se aposentam, não têm uma preparação para, sim, a aposentadoria, sim, acabam esperando a morte. Exato. Isso é bem triste, assim, porque quando a gente faz esse recorte por classe social, a gente observa que essa sensação de não se sentir idoso é um privilégio muito mais das classes A e B, porque tem uma série de recursos, seja da medicina, seja da estética, seja de saúde, enfim, para se manter hábil, com autonomia, enfim, com mais saúde por mais tempo. O que não acontece, às vezes, na classe C. Luciana, nós vamos fazer um intervalo. Muito bem. E na volta nós vamos conversar um pouco sobre a tua história, eu vou olhar algumas fotografias, okay, porque nós também temos ainda uma outra pesquisa que eu até chamaria atenção, que nós vamos analisar no terceiro bloco, que é o outro extremo, ou seja, a geração Z. Geração Z, nós vamos fazer um intervalo, não sair daí. Nós estamos conversando com a psicóloga Luciana Muti Moraes, fundadora e diretora da Vitamina Pesquisa de Porto Alegre. Nós conversamos já sobre uma pesquisa importantíssima que a Vitamina fez sobre as pessoas 60 a mais, ou seja, as pessoas com mais de 60 anos. Mas agora nós vamos fazer um giro pelo itinerário de vida da nossa entrevistada Luciana, com algumas fotos. Por favor. Não, ainda não? Então vamos conversar. Olha aí a primeira, sim, delas. O que é? Essa foto eu era estagiária da Marta, que é essa que está à minha direita, e foi aí que eu descobri a profissão de pesquisadora. Então, como é que uma psicóloga foi parar numa profissão de pesquisa de mercado? Eu fui bolsista de iniciação científica num grupo de psicologia cognitiva e me apaixonei por pesquisa. Aonde isso? Na PUC. Estudei na PUC. Nesse grupo de psicologia cognitiva, então, me apaixonei pelo tema da pesquisa. E minha outra paixão era a psicologia clínica. Então, eu tinha que fazer 2 estágios obrigatórios na faculdade. Um deles foi em psicologia clínica, que eu amei. E o outro eu não gostava de nada. Tinha psicologia escolar, eu não gostava. Tinha psicologia social, eu não gostava. Tinha psicologia do trabalho, eu disse, ai, não. E aí a orientadora da PUC me disse, tem um estágio que ninguém entende direito o que é. Vamos ver outra foto? E aí era com ela numa empresa de pesquisa de mercado. Essa foto foi de uma pesquisa que a gente fez, essa que tu comentou, da geração Z,
E eu gosto muito dessa foto porque quando a gente vai a campo, a gente tem que se adequar ao participante. Então, aqui a gente estava na saída de uma escola lá no centro e a forma deles responderem a pesquisa, a gente não tinha prancheta no dia, era um apoiando no ombro do outro, né? Enfim, uma forma que eles... O estilo deles, né? O estilo deles, exatamente. Porque assim que eu acredito que tenha que ser. Isso aí. Isso aqui é um filtro de café, uma ação que a gente fez uma vez, de lindas histórias passam por aqui. Porque é isso, assim, a gente, quando a gente está fazendo pesquisa, a gente está se colocando à disposição, está colocando a nossa escuta à disposição. E com certeza eu aprendo muito mais do que eu entrego para, né, as empresas, assim. Então, de fato, essas histórias muitas vezes nos emocionam e também modificam a nossa forma de trabalho. A outra foto. Aí a gente apresentando a pesquisa Likers também na CDL de Lajeado, porque depois da apresentação aqui, a gente fez uma apresentação no Hotel Sheraton e aí depois a gente rodou algumas cidades com a pesquisa para disseminar esse conteúdo. Outra. Aí lá no escritório, lá na Vitamina, eu ganhei uma planta. Sim, que mais? Aqui eu ganhei um convite do show do Paul McCartney, porque a Abril, que é a holding que administra o estádio Beira-Rio, é um dos nossos clientes. A gente fez uma pesquisa e ao final da pesquisa eu fui agraciada com um convite para o show do Paul McCartney. Adorou, né? Adorei. E aí? Aí é um grupo de pesquisa que a gente fez o ano passado para uma marca de material escolar, então a gente também tinha o objetivo de ter uma dinâmica um pouco mais livre e a gente optou por um espaço mais aberto, onde proporcionasse esse clima de mais criatividade. Aí fui fazer uma fala na Unicinos sobre pesquisa de mercado para o primeiro semestre de um curso de empreendedorismo da Unicinos, muito bacana. Aí a equipe comemorando o final do ano, no Amigo Secreto. Aqui foi um evento que teve o ano passado, a Gerontofair, que é uma feira voltada para o segmento sênior, onde eu apresentei, então, pela primeira vez, o conteúdo da pesquisa 60+. É numa convenção de vendas da Redmac com a Carla, que é minha parceira de muitos anos de trabalho, onde a gente fez um trabalho daí com a equipe, não era exatamente uma pesquisa de mercado, mas era uma dinâmica com a equipe na convenção de vendas. Aí uma pesquisa que a gente fez na Uniriter, então, de novo, assim, ir para campo é isso, né? No dia que a gente tinha que fazer essa pesquisa, chovia muito, era um dia que a universidade estava aberta para visitação dos alunos, mas a gente tinha que aproveitar aquele dia, então todo mundo colocou capa de chuva e vamos a campo igual, não importa se está chovendo ou não. Então tem muitas boas recordações desses momentos de campo. Você é natural de Porto Alegre ou não, Luciana? De Caxias. Caxias do Sul. Sim. Como é que foi? Conta um pouco da tua história, além do que já falamos, né? Então, eu saí de Caxias do Sul com 18 anos para fazer faculdade aqui na PUC. Lá fez a formação normal de escola pública? Sim, estudei numa escola pública, depois eu fui fazer o segundo grau numa escola particular, primeiro no Carmo, que é da rede La Salista, depois fui para o Leonardo da Vinci, que pouca gente sabe que o Leonardo da Vinci começou lá em Caxias, antes dele estar aqui em Porto Alegre. Também nem sabia que tinha lá. Aí fiz o segundo grau lá e acabei vindo para Porto Alegre para fazer faculdade. Então, fiz a minha formação aqui e logo na sequência, então, eu fui fazer o pós-graduação em marketing, porque como eu gostei muito dessa área de pesquisa que eu fui estagiária, eu fui contratada pela dona da empresa, né, então, e aí achava que eu tinha que ter mais ferramentas do marketing, uma vez que era a carreira que eu tinha escolhido. Aí fiz uma pós-graduação em marketing pela URGS. Depois eu fiz uma formação em terapia de família, porque eu também sempre gostei do atendimento clínico, então fiquei 3 anos também atendendo como psicóloga de família. Fizesse as duas tarefas? Em paralelo à empresa de pesquisa. Ou estás fazendo hoje também? Não. Agora fica só na pesquisa. Isso, agora é só na pesquisa, mas é uma coisa que eu amo, está sempre no meu coração. Depois dessa formação, então, segui na pesquisa, só na pesquisa, e hoje eu faço também um outro pós-graduação em design estratégico na Unicinos. Design estratégico? Para Sim. quê?
Design estratégico não tem nada a ver com o design de desenho, Sim. né? É uma mentalidade de projeto, é uma mentalidade de ver Sim. as empresas, né, como um conjunto de produto, serviço, comunicação, um jeito mais integrado de ver a pesquisa e de ver a empresa. Agora essas pesquisas tipo 60 a mais e inclusive da geração Z, que ainda vamos falar, elas como é que elas não rendem, digamos, dinheiro, enfim, né? Só a pesquisa de mercado pode ser vendida ou tem como vender essas pesquisas também? Até tem como vender. Esse não foi nosso objetivo, na verdade, né? Como é que a empresa de pesquisa funciona? Existe uma demanda, uma necessidade de alguma empresa de fazer um determinado diagnóstico. Quero entender por que meu público está diminuindo. Quero entender se esse produto tem a ver com o meu público. Essas são as pesquisas ad hoc, que a gente chama sob encomenda. A pesquisa da geração Z, e especialmente essa 60+, ela partiu de uma inquietação nossa. A gente queria pesquisar esse público. A gente queria produzir conteúdo também sobre esse público e disseminar, porque a gente acreditava que, sim, a gente tinha que falar sobre isso. E a gente tinha que desmistificar algumas coisas para o mercado. E até colocar as luzes para esse perfil que a gente via a margem, né, dessa visibilidade de mercado. Mas tem custo? Você tem uma equipe? Custo, Quantas pessoas tem na tua equipe? Que trabalharam nesse projeto foi em torno de 6 ou 7 pessoas. E essa pesquisa, então, foi patrocinada pela Ajinomoto. Porque na época que a gente começou a desenvolver esse projeto, a Ajinomoto nos procurou e queria encampar um estudo sobre essa população. E aí a gente fez um modelo que ficou muito bem para os dois lados, de que eu teria liberdade total para fazer a pesquisa e de divulgar, desde que eu não divulgasse os dados de alimentação. Aí esses dados ficaram reservados para a Ajinomoto, que eu tive o privilégio de ser patrocinadora e que viabilizou esse estudo com esta magnitude. Quer dizer, a alimentação seria para os 60 a mais também? Isso, né? Porque a Ajinomoto... o segmento que ela atua, a Ajinomoto é líder no segmento de temperos, enfim, de vários alimentos, e eles queriam estudar essa população com um olhar específico sobre a alimentação e as transformações da alimentação. Então, a gente fez esse estudo macro sobre o perfil 60+, e todos os dados relacionados a mudanças de comportamento alimentar ou hábitos alimentares ficaram sob sigilo e reservados para a Ajinomoto. Todos os demais eu posso divulgar. Isso te dá a ideia de fazer outras pesquisas assim, macroeconômicas, eu chamo de macroeconômico, não seria... De cenário mesmo. De cenário, isso aí. Sim. Macroeconômica é o vício de trabalhar com economia. Né? Com economia. A gente tem muita vontade de desenvolver outros estudos. A gente ainda acha que esse estudo de 60+, ainda tem muita conversa, então ele ainda vai render, mas sim, a gente já tem perspectiva de outros trabalhos autorais que a gente acredita que sejam pertinentes da gente discutir. E a geração Z foi também uma disposição de vocês de fazerem conhecer o outro lado da A geração Z, pirâmide. A provocação da geração Z, na verdade, foi mais da CDL e veio muito ao encontro de um tema que a gente também queria pesquisar. Então, na época, o Guga Schifino era presidente da CDL e ele queria entender o comportamento dessa geração. Não só relacionado a consumo, mas de uma forma também geral, assim, como que essa geração se comporta. E aí foi muito bacana, porque o intuito deles também era disseminar os resultados dessa pesquisa. E a gente também queria estudar, então deu match, como a gente diz. Eu queria estudar essa geração e eles também queriam produzir esse conteúdo para que fosse distribuído para o mercado. De repente também o lojista, enfim, a empresa que vende, ela não pode ficar também encarando apenas um aspecto da realidade do seu cliente, né? Acho que os dois opostos, assim, as duas pontas da pirâmide, eles são essenciais até para o lojista e para todos os segmentos prestarem mais atenção, porque hoje o comportamento de consumo também mudou muito. A loja física
Para alguns ela é o ponto de partida ou até da compra, mas para outros ela nem precisa mais existir, né? Para as gerações mais novas, porque já tem um comportamento de compra online muito mais frequente. A coisa vai longe, até porque já não se usa quase, quer dizer, em lojas tecnológicas, digamos, mais fortes, a pessoa entra ou nem entra mais na loja, compra tudo pelo celular. Né? Isso. Às vezes vai na loja experimentar o produto, então começa a compra busca informações pela internet, vai na loja para experimentar, às vezes se é um calçado, se é uma roupa, ou enfim, ou para tirar alguma dúvida sobre o produto e termina a compra de novo no digital. Então, hoje esse ciclo também está diferente. Quer dizer, ela, ou às vezes, leva o produto, nem passa pelo caixa, né? Exato. Esse dia nós conversamos nesse mesmo programa com o presidente do CDL, onde ele citou o exemplo num supermercado chinês, onde a pessoa, usando não mais o código de barras, sim a radiofrequência, ela se movimenta na loja e isso tudo acontece de uma forma automática. Exato. Bom, mas nós vamos fazer mais um intervalo agora. Tá bem. E na volta vamos nos aprofundar um pouco mais nessa outra pesquisa da geração Z. Muito bem. Um intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí. Nós estamos conversando com a psicóloga Luciana Muti Moraes. Ela é fundadora e diretora da Vitamina Pesquisa de Porto Alegre. Já falamos sobre uma pesquisa de grande dimensão a respeito das pessoas de mais de 60 anos de idade. Falamos também já um pouco da história da nossa entrevistada. E agora vamos falar sobre uma outra pesquisa que olha o outro lado, ou seja, em termos de idade. Já não são mais as pessoas de mais de 60, mas as pessoas jovens, mais jovens, geração Z. Para começar, existe essa nomenclatura hoje, tem a geração Z, Y, Z. Sim. Tinha uma série, Sim. Não sei como é que ficou isso, porque depois se abandonou um pouco, né? Porque o que acontece? Na verdade, quando se começou a olhar para essa questão de estudar gerações, o tempo médio do que se considerava uma geração era 20 anos, porque acreditava-se que era esse período de tempo, era um ciclo de tempo onde os comportamentos eles se mantinham e se modificavam, então demorava 20 anos. Hoje eles não demoram mais 20 anos, então hoje quando a gente fala estudo de geração, de qual geração e de quanto tempo a gente está falando, né? Então, se contraiu também um pouco esse tempo. Hoje, quando tu olha 5 anos, já muda muito um comportamento de uma geração para outra, o comportamento de alguém que tem 5 ou tem 10 anos hoje, por exemplo, né? Então, ele não tem mais esse tempo de duração. Então, hoje a gente diz que a geração mais nova existente é a geração alfa, que tem no máximo 10 anos, e que também é uma outra geração que a gente queria muito estudar, uma vez que é uma geração que está também absolutamente conectada, a geração Z também já estava, mas me inquieta, porque, por exemplo, a minha filha, quando ela tinha 3 anos, hoje ela tem 6, ela é geração alfa, um dia ela me disse assim, mãe, o meu canal preferido é o YouTube. Tipo, inexiste a possibilidade de televisão no repertório dela. Então, é outra concepção de mundo. Ela se informa por ali, ela tem entretenimento por ali, ela não entende, por exemplo, como é que eu vivia sem ter internet. Né? Sim, eu vivia. A minha outra filha, que tem 10, também a geração alfa, olhou para um guia telefônico que ela achou lá em casa, ela disse, meu Deus, o que é isso? Um livro que está cheio de nome. Uma vez a gente tinha e eu usava isso para me locomover pela cidade, porque tinha mapa, né? A partir disso aí que tu falaste, fica exatamente, é uma preocupação nossa que trabalhamos em comunicação. Como é que vai ser a televisão do futuro? Exato. O rádio, o jornal, vai ter jornal impresso ou não?
só online, digital, essa história. É muita transformação. Então, tudo de informação que chega para minha filha e é um pouco assustador, assim, a quantidade de informação que ela está exposta vem do YouTube. Então, tudo que ela traz de repertório vem dali. Né? A mesma coisa o Google, assim, tu vai fazer uma pesquisa, como assim vai procurar num livro? O que está escrito no livro, quem é que escreveu isso, né? Então, é muita mudança de comportamento e de atitude, assim, também, e de repertório. Hoje a gente conversa e às vezes a gente faz pesquisa também com grupos de criança e a gente fica muito surpreso com o repertório, com a complexidade do vocabulário, com a quantidade de questionamentos. Então, não basta só responder o porquê. Tu tem que responder o porquê, tu tem que contextualizar, é bem cansativo, inclusive. Bom, e a geração Z? Como é que foi a pesquisa? Quais são as novidades dessa pesquisa? Então, a pesquisa da geração... Foi feita em Porto Alegre. Somente em Porto Alegre, com adolescentes de 13 a 18 anos. E uma coisa que nos chamou muito a atenção nessa pesquisa e que acabou se confirmando depois ao decorrer do tempo, uma coisa muito interessante é que a nova carteira de trabalho era o passaporte. Então, assim, se existia um desejo, às vezes, do pai, não, ela vai tirar a carteira de trabalho. Que carteira de trabalho? Porque hoje muito da formação profissional vem dessa coisa da viagem. Então, muito mais importante tu ter o passaporte, tu ter a vivência, do que necessariamente tu ter aquele emprego de carteira assinada. Enfim, isso a gente viu se confirmando nessa geração de novos empreendedores, enfim, de um jeito muito mais dinâmico de trabalho. Agora, a classe social aí foi... Foi A, B e C. B e C. A, B e C. A, B e C. A, B e C. E claro que... Você acompanha isso tudo, esse tipo de mentalidade? Acompanha a mentalidade, às vezes não acompanha... por exemplo, uma coisa que a gente viu nessa pesquisa, enquanto jovem da classe A tinha muito mais possibilidade de viajar e, sei lá, aprender ou estudar muito, tinha uma jovem da classe C que nos contou assim, eu precisava de grana, então eu resolvi começar a ser manicure para juntar dinheiro, porque daí aquele dinheiro eu podia usar do jeito que eu quisesse. Eu disse, tu foi fazer um curso de manicure? Não, aprendi no YouTube. Então, assim, tu já aprende uma profissão, né, numa outra plataforma gratuita e que a partir dali tu economiza tua grana e tu também vai ter acesso. Então, claro que o caminho é muito mais difícil, mas o desejo e a demanda são muito parecidos. Agora, falar em passaporte como instrumento de trabalho é fantástico. Isso, é uma geração que é internacional, quer dizer, ela não se localiza, ela não se fixa em, digamos, geograficamente. Não. Né? Não se fixa, eu não diria nem só geograficamente, porque eu acho que tem uma constituição muito mais fluida. Então, a gente via todo e qualquer campo que segmenta essa geração precisando se ressignificar. Então, a questão do trabalho, de trabalhar muito tempo na mesma empresa, não, isso é uma coisa que... Ou aquela carreira linear de ascensão, primeiro eu vou trabalhar a vida inteira para depois eu ter um benefício de poder de viajar. Não, trabalho e recompensa, trabalho e recompensa. E tem lugar para concurso público? Mais difícil? Mais difícil. Acho que até a coisa do, não sei em números, assim, mas até esse desejo de concurso público muito... questionado por não ter muita mobilidade. Quais são as outras características, assim, podia citar algumas, porque nós estamos chegando quase no final. Fim. Outra característica, outro achado que ferveu muito no estudo na época era a questão da sexualidade. Então, da mesma maneira que essa segmentação do trabalho não se aplica, da sexualidade também. Então, a gente via uma parcela, a maioria dos jovens de 13 anos identificando-se como heterossexuais nessa faixa etária, mas à medida que a idade ia aumentando, o estudo foi até os 18, ia diminuindo a porcentagem de jovens que se dizia heterossexual e aumentava aqueles que se diziam bissexuais. Isso entre as meninas era muito maior do que os meninos. Então, a gente também vê essa reconfiguração dessa opção sexual não tão estanque, fechadinha, mas muito mais fluida, né? Luciana, esses tempos alguém me fez uma distinção que eu acho interessante, de repente nós podíamos falar rapidamente sobre isso.
que a nossa, a minha geração, é a geração analógica. E a geração, digamos, dos que estão chegando agora, é a geração digital. Eu vejo isso, eu tenho netos gêmeos, né, como não só no manejo de equipamentos, mas no raciocínio, na nomenclatura, enfim, no dicionário, as palavras, diferente. Parece que teve uma mudança de mentalidade mesmo, né? A gente brinca às vezes, nossa, parece que vem com um chip diferente. Justamente porque é outro repertório, né? Acho que a infância também, de alguma forma, também está sendo reinventada. E, aliás, isso é uma coisa que me desperta muito minha curiosidade. Eu acho que é uma boa ideia para o meu próximo trabalho autoral. Essa reinvenção da infância e essa mudança desse comportamento infantil. Porque ele é notado, digamos, em qualquer roda de gente que tem filho pequeno, ou tem neto, enfim, se nota exatamente, a conversa sempre vai nessa mesma direção. Mudou. Mudou. E a criança parece que cresceu nesse sentido, né? Ela também cresceu em importância e parece que junto com isso veio essa coisa do vocabulário, essa coisa do questionamento, essa coisa de estar um pouco mais horizontal, que é outra coisa que a gente viu no trabalho da geração Z, assim. Às vezes horizontal demais, e os jovens dizendo, poxa, mas eu posso fazer o que eu quiser, a minha mãe não fala nada, meu pai não me dá limite, quase como um pedido de tipo, será que eu posso tudo mesmo, sabe? Horizontalidade demais. Então, acho que esse é um tema interessante para uma outra pesquisa, essa reinvenção da infância. Me deu uma boa ideia. Que pena que terminou, porque a conversa está muito boa. É verdade. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Né? Imagina, eu que agradeço. Foi muito importante, né? E a tua experiência, a tua pesquisa é importante para a gente conhecer um pouco mais para onde nós estamos indo ou aonde nós já estamos hoje. É verdade. Como de modo especial quero agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta na próxima terça-feira, às 21h15, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá.